Isso já vai estourar, viu? Porque eu tenho informações seguras, informação de bastidor, viu? Fontes seguras, que um grupo de juristas se reuniu e tentou dialogar diretamente com os ministros, né? Foi dialogar com o Flávio Dino, foi dialogar com o Silvio Almeida, dizer assim, galera, que é isso aqui, pô? Então, Mauro, mas isso é decorrência direta de uma grande mentira que foi contada esse ano. E aí, veja, gente, vamos aqui bater a real. Mentiram o grosso dos economistas progressistas, boa parte da mídia progressista fez uma mentira, que é, quando foi aprovado o novo teto de gastos, falou que era contracíclico, falou que era melhor do que o do governo Temer, falou que era bom, falou que ia permitir aumento do investimento público e tal. O que foi feito? Fizeram um olhar seletivo, que era o teto do Temer congelava o investimento público em termos reais acima da inflação por 20 anos. Esse garante, no mínimo, um piso de 0,6% de crescimento do investimento público por ano, logo não tem um congelamento real. Perfeito. Olharam para isso e disseram, não é bom, é keynesiano, aumento do investimento público, só que tem embutido uma grande malícia, que é o Estado só pode gastar, com o novo teto de gastos, até 70% do que ele arrecada a cada ano. Então, por exemplo, a 2024, vamos fazer só uma simulação aqui, um exemplozinho simples. Vamos dizer que para 2024, o Estado brasileiro arrecadou 100 bilhões. Né? Claro que não é só isso, mas só para a gente entender. Aí ele vai poder gastar pela regra do teto, até 70% disso. Ou seja, 70, né, bilhões e tal. O que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que nos próximos anos o Estado brasileiro reduza de tamanho paulatinamente, ano a ano, gente. Porque se o Estado não pode de jeito nenhum entrar em déficit, e se o Estado só pode gastar no máximo 70% do que ele arrecada, você só tem uma solução aqui para o Estado brasileiro não ir diminuindo a capacidade do Estado de oferecer políticas públicas. É você ter uma economia bombando, um crescimento à la chinesa, em que o grau de crescimento econômico vai ser tão grande, de arrecadação vai ser tão grande, que isso vai permitir uma expansão gigantesca do investimento público, mesmo com essa regra. E ninguém acha que a economia brasileira vai crescer à la chinesa nos próximos 15 anos, crescer 10%, 15%. Ou seja, foi aprovado um negócio que vai, ano a ano, reduzir os investimentos públicos, reduzir capacidade de aumento para o funcionalismo público, reduzir capacidade de fazer política social, reduzir capacidade de fazer escola técnica, universidade, UPA, estrada, portos, aeroportos, contratar assistente social, psicólogo, enfermeira, agente da FUNAI, advogado. E aí a gente está vivendo as consequências disso já, gente. Sabe por que o governo Lula está conseguindo um bom índice de crescimento econômico? Porque ele está operando esse ano com a regra fiscal que não é o novo teto de gastos. Aí você teve uma expansão de 8,7% do gasto público. Então o governo Lula está indo bem porque a regra do próprio governo Lula não está em vigência. A partir do ano que vem, a expansão do gasto público para todo ano, o previsto é 1,7% do PIB. É o que a gente gastou no primeiro trimestre. O que a gente gastou no primeiro trimestre vai ser o que vai ter para gastar, em termos de proporção, o ano inteiro. Veja a tragédia que foi aprovado com silêncio, Mauro. Aquele seu texto sobre os aninhos eu achei muito bom, só que acho que a gente tem que ampliar essa reflexão. Houve um silêncio sobre o que foi a barbárie do novo teto de gastos, que, diferente do teto do Temer, não funcionava. Então, a gente sabia que uma hora ou outra aquilo ia cair. O teto do Haddad é eficiente, ele funciona para a burguesia, funciona a nível de finança pública, ele é funcional. Agora, desde uma perspectiva de finança pública, é da burguesia, que vai ano após ano diminuir o Estado. Né? Ano que vem não tem ajuste para o funcionalismo público, veja que genial. Os caras não vão dar reajuste salarial para o funcionalismo público em ano de eleição. Aí vão deixar mais de 1 milhão de pessoas sem reajuste eleitoral. Não tem reajuste para o Bolsa Família, e adianta um ponto, viu? Os estudantes aí de pós-graduação, os estudantes de graduação que conseguiram um reajuste importante esse ano, com esse novo teto de gastos, vocês vão ver como é que vai ficar essa dinâmica de reajuste para os próximos anos aí também. Não, e enquanto isso, o presidente Lula vai na ONU e corretamente fala contra os gastos militares no mundo,
E aqui aumenta o orçamento das Forças Armadas. Pela primeira vez nos PACs, as Forças Armadas entraram dentro do PAC, vai ter dinheiro de PAC para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Estão fechando um acordo lá com o BNDES para elevar a participação das Forças Armadas no orçamento nacional, não no orçamento formal, mas nos gastos totais do governo, de 1% para 2%. Prioridades, né? Não, e o PAC é assim, gente, 56% do investimento do PAC é privado, viu? Aí tem outra coisa. O PAC, muito perfeito, o número fantástico de 1,7 trilhão de investimento, mas 56% dele é privado, e uma boa parte dele está dentro de um programa de PPPs. E atenção, Mauro, um programa de PPPs que tem, inclusive, privatização de presídios. Atenção, o Brasil é um dos países que tem a maior população carcerária do mundo, isso é um problema gigantesco, mas a gente ainda não tem uma rede carcerária privatizada, como é o caso dos Estados Unidos, que é muito conhecido esse debate, por exemplo, parte de documentários como 13ª emenda. Né? A gente não tem esse problema aqui ainda, vai chegar. Está marcado agora para outubro o primeiro leilão de uma PPP de presídios do Complexo de Erechim, no Rio Grande do Sul, mas é uma parceria, gente, preste bem atenção, uma parceria do governo do estado com o governo Lula, porque em abril desse ano, o governo Lula editou um decreto que incluía no PPI, não PPI da Petrobras, o Michel Temer criou 2 PPIs, o Programa de Parceria de Investimentos. Foi um programa criado pelo Michel Temer para privatizar saúde, educação, cultura, assistência social. Só que o Michel Temer, o golpista, o canalha, o miserável do Temer, não colocou presídio de segurança pública no pacote de privatização. Esse ano, em abril, o governo Lula editou um decreto, foi o governo, gente, não foi o Congresso não, editou um decreto e colocou presídio. E aí o BNDES mudou sua carteira de investimentos, e colocou também, no âmbito das parcerias público-privadas, presídio e segurança pública. Né? Então, veja, o Aloysio Mercadante, próxima vez que a Fórum entrevistar ele, perguntem a ele, pelo amor de Deus, Aloysio, que porra é essa? Vocês não deveriam estar preocupados em desenvolver indústria, tecnologia, avião, computador, sabe, navio, trem, que porra o BNDES está fazendo envolvido em financiar a privatização de presídio? Se é um Banco Nacional de Desenvolvimento, não é? Sabe? Inclusive, até do ponto de vista de concepção, né, gente? O BNDES, para financiar presídio, isso é pequena, isso é reacionário, isso é tosco, sabe? Mas, infelizmente, poucas pessoas estão falando disso, mas isso já vai estourar, viu? Porque eu tenho informações seguras, informação de bastidor, viu? Fontes seguras, que um grupo de juristas se reuniu e tentou dialogar diretamente com os ministros, né? Foi dialogar com o Flávio Dino, foi dialogar com o Silvio Almeida, dizer assim, galera, que é isso aqui, pô? Sabe, privatização de presídio, não, como assim e tal? E não conseguiram nenhuma resposta positiva. A resposta é, não, isso é coisa do Ministério da Fazenda, leia-se Fernando Haddad, isso é coisa do Ministério da Casa Civil, leia-se Rui Costa, e vai continuar. Não tem o que a gente fazer. Então, desistiram de fazer só uma articulação de bastidor e agora esse enfrentamento vai para público. Então, veja que coisa vergonhosa. A partir de outubro, vai ter um movimento nacional de juristas para denunciar que o governo Lula está participando de um processo de privatização de presídio.